Olá pessoal, está começando mais um Toca do Max e hoje um episódio super especial com a primeira profissional da música aqui no canal. E em grande estilo, que é a Rai, cantora de MPB. Bem-vinda, Rai. Muito obrigada, Max. É um prazer te receber aqui e eu queria assim que você começasse falando um pouco de como a música surgiu na sua vida, né? Desde a infância, você veio de uma família de músicos, me conta um pouco da sua história. Primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Estou encantada com tudo aqui. E sim, eu comecei a ter interesse pela música muito novinha, ainda que muito criança, às vezes não tinha nem muita noção. Mas na minha família não vem de uma família de músicos, não. É assim, eles são amantes da música mesmo. Meu pai e minha mãe assim, têm gostos diferentes. E eu fui impactada pelo gosto deles, né? E também porque eu gostava de música, né? E eu fui aprendendo a ter o meu próprio gosto também. A gente tinha aqueles sons grandes, assim, ficava na sala, então era a forma da gente ouvir música, era com CD, e a gente colocava lá naquele som. E eu lembro até hoje, eu ficava assim, sentindo a caixa de som bater. Era a minha felicidade. Então eu ia do rock ao forró, ali, se deixasse o dia todo. Então, sua família ouvia de tudo, né? Eu ouvia de tudo. E mas aí, eles eram amantes da música como ouvintes, mas como ouvintes. Ninguém como profissional. Ninguém, né? Como profissional. E eu queria cantar, e de repente surgiu Chiquititas, depois Sandy Júnior, eu achava que eu era a própria Sandy. E aí eles foram percebendo isso, sabe? Que eu queria cantar. Falava na escola que eu queria ser cantora e tudo mais. E minha mãe percebendo isso, ela, então vamos tentar colocar ela no conservatório. Fiz a prova, fiquei super feliz. Novinha. Você tinha quantos anos nessa? Eu tinha acho que talvez uns 6 ou 7 anos. Muito novinha mesmo. Muito novinha. Fiz musicalização, comecei lá, então, a aprender música do zero, assim, com professores que foram super compreensivos. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, ou 9 anos, na verdade, eu já estava muito avançada. E não conseguia compreender, por exemplo, não conseguia associar a partitura com o que eu estava cantando ou o que eu estivesse tocando, que no caso eu fazia piano. Escolhi o instrumento piano por causa da minha avó. Ela queria muito já tocar foi piano. Um dos mais difíceis, né? Eu falei, não, eu quero violão. Ela, não, vai piano, porque o piano na época dela era um instrumento que levava a mulher para a sociedade e tudo mais, etc, né? Era muito bem visto, então eu fiz uma homenagem a ela. Então eu não tinha não conseguia bater o pé no chão ainda, né? Então vou fazer a vontade dela, porque eu gosto muito dela, né? E aí, lá eu lembro que eu não tinha essa associação do que eu estava lendo e tudo mais. Aí depois eles foram ver, não, peraí, você é muito nova, não tem o porquê você fazer isso. Você vai ter que voltar um ano, você não tem idade para poder continuar. Aí eu voltar um ano. E desde então fui até o ensino técnico. Estudei assim. Fez carreira piano, lá praticamente. E eu queria cantar. Não queria tocar piano. E era o piano clássico, né? Mas foi muito bom ter feito piano, porque a parte do piano eu conheci grandes compositores e assim, melodias dificílimas, etc. Eu já fui associando ali, de alguma forma, internalizando, né, esse conhecimento. E sempre fazendo bagunça também, fazia apresentação na minha casa da minha avó. Chamava as minhas primas. Nós vamos ensaiar essa música aqui, do Ruge, essa música aqui. Mas no piano não? Nada, eu levava o microsystem, colocava lá o microsystem e cobrava ingresso da família toda, chamava parente, todo mundo. Eu colocava lá assim, tinha uma escada lá assim que eu usava de palco e colocava as cadeiras assim, cobrava o ingresso de todo mundo, escrevia ingresso para show, tal horas. Vinha todo mundo comprava o ingresso e a gente dançava, cantava. Você então, falou do Ruge? Me lembrou uma lembrança aqui de mostrar as casas já vieram aqui. Você chegou aí no show quando o Ruge veio aqui? Ou não. Você era muito novinha? Muito novinha. Não, acho que eu até queria, eu lembro, mas eu não cheguei aí. Eu fui no de Sandy Júnior, no primeiro show. Que vieram também aqui. No primeiro show, e daí esse eu lembro. Tem fita e tudo mais. E eram inspirações dessa época, assim? Com certeza, porque são mulheres que estão ali cantando, né, fazendo músicas autorais, etc, assim, e divertindo, né, eu
Eu sempre gostei da música por causa disso, porque você pode se divertir enquanto trabalha e levar o outro a relaxar, a divertir, a querer ser feliz também. Então, de alguma certa forma, de uma forma muito despretensiosa, você acaba alcançando essas pessoas, né? Sim. Você falou que fez piano mais para agradar a sua avó, né? Isso. Porque mulher no violão antigamente tinha um preconceito, alguma coisa assim, de cantar em bares, etc. Mas aí depois você foi pro violão. Você formou em piano, depois foi pro violão, ou o violão você aprendeu sozinho? Como é que o violão entrou aí nessa bagunça. história? Vou te contar. Quando eu estava nesse primeiro ano do ensino técnico, tinha uma disciplina que a gente fazia prática de conjunto e todos tocavam vários instrumentos, né? Cada um tocava o seu instrumento. Chegou nesse dia, não tinha nenhum pianista, eu era pianista. E eu amarelei, porque eu não tinha piano. Eu tinha um tecladinho assim de 3 oitavas. Então, você treinava nele só. E aí eu ia pra casa da minha professora e tudo mais, ela me dava super apoio pra treinar mais, etc. Porque não dava pra chegar no que precisava, né? E aí a professora me deu uma partitura de 8 páginas. Que eu falei assim, não vou saber fazer isso. Deixa eu cantar, por favor. Ela, o dia que o seu instrumento for canto, você volta e canta. Nossa. Então você tinha que se virar ali, né? Aí eu falei assim, então tá bom. Peguei a partitura e fui embora no início da aula. E daí eu voltei para lá pro conservatório, já fiz a prova do técnico de canto e voltei para estudar canto, que era o que eu queria desde o princípio, né? E foi uma maravilha, que eu conheci vários professores, e aí pude ver como que é outra coisa, né? O piano para canto, não o piano solo. Estudei várias coisas para percepção corporal, então foi uma maravilha. E dali fui para Unimontes para estudar ali música. A faculdade faculdade de música. E o instrumento principal também era canto. No final ali entre esse meio conservatório e Unimontes, eu senti a necessidade de ter um instrumento para me acompanhar. E como eu disse, eu não tinha um piano para ir lá no conservatório, a gente dava piano para canto. E a minha irmã tinha feito violão e abandonou. No conservatório também? Ela abandonou. Esse trem não serve pra mim, não. É muita disciplina. Eu queria então só você ali tinha um violão pegando poeira em casa, né? Aí eu fui pegando sem saber nada. Assim, eu cantava na igreja e observava os meninos tocando violão. Lá também é muito comum ter violão. Aí, observando esses colegas fazendo os acordes e tudo mais, eu fui chegando em casa muito timidamente, pegando o violão. Todo horário de manhã, bem cedinho, eu pegava o violão e tentava ver se saía alguma coisa, mesmo sem saber, assim, né? Porque eu tinha conhecimento de partitura, não tinha conhecimento de campo harmônico e nem conhecimento de cifras. Eu vim muito ensino clássico, é totalmente diferente, né? Eu não tinha essa associação. E aí foi maravilhoso, porque eu pude ter a minha experiência com o violão e descobrindo notas que eu não sabia que existia, descobrindo como que eu formava um acorde, qual nota era qual. E esse ensinamento, né? Foi ali aquele processo comigo mesma, surgiu músicas dali, inclusive. Aquela Meu Bem Te Vi, que eu lancei em 2023, ela foi a minha primeira música que eu compus no violão, dessa forma, sem ter estudado violão. E foi lindo, porque, assim, aí entra o piano, né? Porque é um arpejo, e no piano a gente faz muito arpejos, né? E aí foi assim, dessa forma que surgiu o violão. Enquanto eu, paralelamente, estudava ali na Unimontes, mas eu não tinha essa vontade de pegar uma cifra e tocar ali a música de cabo a rabo, assim, eu não tinha essa habilidade ainda. Aí, aos poucos, eu fui tendo essa habilidade, e no final do curso, a gente pode escolher um outro instrumento complementar. E aí, como eu já tinha feito piano, o indicado para o canto é o piano, sempre, né, porque ali você consegue se afinar, é mais fácil. Eu fui escolher o violão. Então, eu peguei ali um semestre de aulas com um professor. Um semestre. Depois teve a pandemia, aí ficou impossível de Quebrou tudo. E aí eu voltei, mas foi bom, porque ali eu peguei uma base boa pra amadurecer em casa. Então, assim, foi bem legal. E foi assim que surgiu o piano, o canto e etc, essa bagunça toda. E você, além de cantora, é compositora, né? Então isso. Você falou que compôs Meu Bem Te Vi, não é isso? E a partir daí você está compondo todas as suas músicas ou você faz em parceria? Como é que funciona essa composição? E como é que vem essas ideias, assim, para compor? Sim. Olha, desde criança eu tenho essa vontade de escrever músicas, né? Todo mundo tem.
teve essa fase, eu acho. Na infância todo mundo teve. Eu vou ser. Então, assim, muitas foram horríveis. Brincando de rima, né? Isso. Eu tinha um caderninho onde eu escrevia várias músicas. Então, assim, de criança. Mas uma pessoa viu depois e eu fiquei tímida. E aquele me quebrou depois. Eu vou assim, não quero mais saber disso. De sumir. Gerou um traumazinho na infância ali. Aí, como eu disse a você, eu comecei a cantar. Onde tinha mais abertura, era na igreja. E aí tinha um festival de música onde eu compus uma música que eu sonhei. Sem saber instrumento nem nada. Eu sonhei a música e falei assim, é assim a música e tudo mais. Não consegui nada, mas foi uma forma da composição se abrir novamente para mim. Depois, nesse processo de ficar sozinha com o violão, surgiram várias músicas. Várias. E aí eu fui vendo o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu tinha um caderno daquele de 500 folhas, onde eu consegui preencher ele quase todo. Então, isso foi muito bom para aperfeiçoar esse lado, né, criativo. Porque tem que ter a criatividade. Tem que deixar, eu sou do time que tem que deixar fluir. Mas assim, aí tem algum ritual ou você anda com esse caderninho e entre as baixas, tipo, a ideia vem do nada, ou alguma coisa tem que te inspirar? Tem alguma receita para compor assim? Você tem tipo um ritual, é de manhã, quando eu tô acompanhando em algum lugar, quando eu tô com violão, as ideias vêm do nada mesmo? Antes era assim, eu tinha um horário para isso, e fechar o olho, isso aqui, e deixar surgir, né? Surgir, etc. Com o tempo, estudando e tudo mais, eu fui vendo o que eu queria para essa música. Às vezes eu tinha uma letra guardada, no auge ali da emoção, ao invés de brigar com alguém, ao invés de chorar ou não sei o quê, eu escrevia. Colocava tudo no papel. Colocava tudo no papel ou no bloco de notas. Às vezes não dá nem tempo de chegar em casa e ver. O bloco de notas é cheio de coisa. Então eu deixo aquilo ali alguma hora, pode virar alguma coisa ou não. Eu não me impressiono desse tempo. Você tem essas anotações como ideias que você pode aproveitar futuramente. Posso aproveitar ou não. E aí eu tenho um novo caderninho, não é aquele mais, onde hoje eu coloco as músicas que eu quero gravar. Então elas vão ter que sair de algum jeito, né? Assim, essa eu gostei, mas nem tanto, não quero gravar essa. Então não vai pra esse caderninho. Entendi. Então essa eu quero gravar e eu vou colocar pra esse caderninho. No ano passado eu fiz um processo diferente, né? Que foi com a colaboração com um artista de BH, que a gente fez videochamada pra compor uma música. E foi muito legal também, assim. Gostei de compor em parceria. Essa tecnologia ajuda muito nessas horas, né? Isso. Então uma pessoa aqui, outra lá na outra cidade, vocês compondo juntos. Tipo assim, bacana demais. Né? Então hoje eu sou mais aberta pra esse negócio, assim. Mas tem que ser algo que ou eu tenha vivenciado, ou queira viver. Uma verdade sua. Isso, ali. tem que ser uma verdade. De alguma maneira tem que ser alguma verdade. Agora, a Rai estudou música, fez faculdade e lançou álbum, se profissionalizou. E essa trajetória, essa mudança de quando virou profissão, envolve dinheiro, você sente com uma cobrança maior e deixou de ser um hobby ou continua tendo o mesmo prazer de sempre? Aspectos positivos e negativos nessa parte quando vira profissão, né? Agora é um trabalho também. Sim, deixa de ser um hobby. Porque antes, como eu tinha um horário de manhã livre, que eu ficava tocando. Hoje não tem horário. Hoje o horário compromisso é pra isso, entendeu? É pra tocar. Encontrava com pessoas pra poder cantar no final de semana. Não tem como. Acabou isso, assim. Não tem como. É Na rodinha mais. Né? O final de semana vai ser pra eu trabalhar. Então, quando eu acabo de cantar ali, eu quero parar e descansar. Entendeu? Mas tenho prazer sim de cantar. Entendeu? Esse que é o lado positivo. Porque por mais que você esteja trabalhando e tem, assim, uma pressão, tem, assim, um peso no ombro, porque você precisa pagar a conta, você não pode viver só de sonho, tem que ter alimento na mesa. Então, mas, enquanto você faz isso, você consegue... Se divertir também, né? Se divertir, mais que isso, quando eu percebo que tem pessoas que realmente se sentem tocadas por uma música que eu fiz despretensiosamente, sabe? Assim, teve pessoas de fora do país que entraram em contato comigo. Falei assim, olha, Rai, tal música fez com que eu saísse da depressão, etc. Eu escuto ela todos os dias. A minha família é muito grata por você. Do Canadá, essa pessoa. E assim, etc. E você transformou a nossa família e continua, não para.
Então, assim, de certa forma, é uma motivação para continuar, por mais que às vezes a gente fica desanimado. Fica mesmo, porque não é fácil viver de música no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil, especificamente, é um pouco mais difícil. Eu perguntei essa questão do prazer, do hobby, porque muitos profissionais, inclusive jogadores de futebol, área do esporte, eles relatam que depois que o futebol, aquele esporte virou profissão, eles criaram outro hobby, porque aquele hobby ficou um pouco mais pesado. Você tem um outro hobby além da música? Eu tentei. Não deu certo por quê? O que você tentou? Eu tentei desenhar, tentei colorir, tentei desenhar e colorir. Só pra que distrair? Só que eu não consigo distrair enquanto eu tô fazendo arte, mas, sabe? Você se exige muito também no... Nossa, ficou horrível, eu não vou fazer isso nunca mais. Entendeu? Eu não consigo relaxar daquele tanto. Então, o que eu faço pra relaxar mesmo é estar com as pessoas que eu amo. Vamos sentar, vamos comer, vamos divertir. Vamos beber alguma coisa, ou vamos assistir um filme, vamos no cinema, que é algo que eu não vou precisar pensar, entendeu? É alguma coisa ali pra eu desligar. Desligar. Desliga, e são nesses momentos off, geralmente, que surgem, né? Esses momentos de ócio que surgem alguma coisa também, que possa virar uma música depois. Livre, né? Gosto de ir pra roça, ficar com os meus avós, é bom demais. Show. Você falou de fã, falou de Canadá, então assim, essas plataformas digitais levam a sua música pra muito longe, né? Se você tem fãs pelo mundo todo, tem uma fanbase bem engajada nas redes sociais, né? Você ganhou o prêmio Kawai, acho que foi em 2024, não é isso? Me conta sobre essa sua relação com os fãs e essas premiações, né? Você tem que fazer um mutirão, como é que é pra ganhar isso? Como é que é lá? Como é que foi essa viagem, receber esse prêmio? Me conta um pouco sobre isso. Sim, eu comecei a ter fãs, vamos dizer assim, quando eu iniciei as lives musicais. Eu fazia lives musicais diárias. Comecei no TikTok e depois, com os anos, eu fui pro Kawai também. Então, eu fiquei fazendo os dois por um bom tempo, assim. E essas pessoas que me viam lá diariamente foram criando uma certa conexão. E foram a partir delas que elas descobriram, eu tinha um YouTube escondido, elas descobriram algumas músicas que eu fazia eu mesma tocando as minhas músicas. Você precisa gravar, a gente precisa dessa música no Spotify, etc. Então, eu sou muito, muito grata a essas pessoas, né, que apoiam até hoje o meu trabalho, seja com a curtida, com um comentário, compartilhando com as pessoas. E o bom de ser a live, ela é mundial, então acaba que tem pessoas espalhadas, não só no Brasil, né? Mesmo cantando em português, você só canta em português, só assim, canta em português. As músicas gravadas. Isso. Mesmo assim, nas lives eu fazia um pouquinho de internacional. Mas eles gostam que eu canto português também, porque é o que eu gosto de fazer. Então, fica mais natural, vamos dizer assim, sabe? E eles pedem por isso, pedem pelas músicas. O que é muito legal, eles pedem pelas minhas músicas na live. Se eu abrir uma live hoje, eles vão pedir as músicas autorais. Você gravou, que compôs, etc. Né? Nós não somos muitos, né? Mas a gente consegue fazer um barulho. Então, assim, quando tem essa oportunidade, igual teve do Prêmio Kawai, onde eu fui indicada como a melhor live do aplicativo. Eu, entre outras pessoas de outros nichos. Então, tinha gamer, tinha não era só MPB concorrendo live de ali, né? Conversação. Eram lives de pessoas que realmente trabalham com lives. E aí, como eu disse, não somos muitos, mas eles fazem muito barulho. Então, se esse podcast fosse ao vivo mesmo, por exemplo, tá enchendo o chat de comentários, o que é muito legal. Então, eles se empenharam muito. Se acompanham sempre, né? Então, era votação popular. Então, eles sentaram o dedo e ficaram assim, ó. Igual o BBB, né? Paredão do BBB. Ficaram lá curtindo e voltando até eu conseguir. Então, foi assim. Então, foram 2 premiações. Uma foi no meio do ano de 2024, que foi foi um evento só de live. Foi por categoria. Então, eu ganhei da categoria de música. E aí, realmente, foi o próprio aplicativo que premiou. Não precisou tanto desse, né? Precisou durante as lives. Durante as lives, precisamos muito deles. E aí deu certo. Porque o Kawai viu que eles estavam super engajados. Se não fosse a gente, ia ser um mau barulho. Então, a partir disso, eu consegui cantar na Casa Audi em São Paulo, por causa deles. Então, assim... Abriu portas lá também, né? Isso. E você foi lá receber esse prêmio em São Paulo, não é isso? Fui lá, foi maravilhoso. Levei a minha irmã comigo, que ela tá todo tempo comigo. E foi lindo demais, assim, fiquei encantada. Tiveram artistas nacionais que estiveram lá, né? Então teve MC Carol, teve El Chan,
Foi uma loucura. Tudo quanto é lixo, né? Aqui pertinho da gente. Celso Portiolli tava lá apresentando e tudo mais. Aí foi televisionado no SBT. Aí saiu um corte do Léo Dias com a Cariúcha falando de mim, sabe? É muito surreal. Do nada você tá aqui do outro lado. Mas São Paulo tem isso, né? A mídia fica em Rio e São Paulo muito, né? Exato. Mas você participa dessas premiações e eu vi agora que você está concorrendo a apresentar no Lollapalooza, não é isso? O festival. Isso. Então você está sempre concorrendo e sua fanbase ele te apoiando, né? Aproveita esse espaço e fala um pouco desse Lollapalooza. E se você ganhar também, como ganha essas outras premiações, já tem um repertório para cantar lá? Como é que é esse convite? Como é que funciona isso? Sim. Então eu estou inscrita para esse concurso, onde eu preciso de votos populares. O voto é por CPF. Então não dá pra fazer aquele esquema. Não dá pra fazer. Não dá pra ficar agora no paredão. Então, a gente tá pedindo de porta a porta mesmo. Então, deixa aqui o convite, caso você queira. Cada um só pode votar uma única vez, né? Caso você queira me ver aí no Lollapalooza, ver uma artista muscalarense aí num evento tão grande, podem votar em mim, tá? O link tá na biografia dos meus perfis, nas redes sociais, @raicantora. Também tô deixando nos stories. Se tiver dúvida, pode me chamar que eu respondo. Ajuda a votar. Pode mandar mensagem que ela responde tudo, viu, gente? Pode mandar lá. Aí eles, a partir desse, quem conseguir, 50 artistas que conseguirem mais votos, vão para a segunda etapa, onde vai ter uma banca avaliadora que vai avaliar qual dessas bandas que tem mais a ver com o festival. Então, mesmo você ganhando pelo voto popular, ainda tem mais uma peneira ali. Tem, que é são da produção, etapas, né? Isso, são etapas. Entendi. São etapas. E o festival é quando? Em março. Em março, tá perto, tá perto. Bem perto. E eu já tenho a banda, que são as pessoas daqui de Montes Claros, né? Tem o Lucas Nobre, Isa da Mata, Nicole Leão e Max Dias. É seu xará, Max. Então, já tenho uma banda que são músicos daqui também. A gente já se apresentou por aqui. E vai ser muito legal se der certo. Tem o repertório, que é todo autoral também. Então, vai ser muito bom. Show demais. Eu queria saber agora, vamos falar de um tema espinhoso que é dinheiro. Ninguém gosta de falar de dinheiro, mas você virou profissão, como você falou, tem que pagar as contas. Tudo é muito caro nessa área, né? Então, gravar clipe é caro, gravar música é caro, divulgação é caro. Como é que isso se sustenta e como é que isso começou? Você tem patrocinadores? Você tem outra fonte de renda, só vive de música? Quem te apoia? Me conta um pouco sobre isso, do início e agora. Então, quando eu decidi que... depois que eu fechei ali o curso e tudo mais, eu dei muitas aulas. Dei aula de artes nas escolas e dei aula de música e aula de canto também. E eu fui migrando aos poucos para esse universo de lives. Então, quando eu disse que o pessoal me apoiou e realmente apoia, foi por causa disso. Então, nas lives, eu recebo cachês voluntários em forma de animações e presentes. Então, as pessoas que realmente gostam e que querem que sigam, eu tenho aquela renda, por causa daquela renda que eu comecei a gravar. Não é só um like, né? A pessoa também manda... Isso. Como se eu estivesse num bar cantando, a pessoa coloca lá, passa o chapéu e fala, é o chapéu virtual, né? Como se fosse um músico de rua ali, só que... Online, né? Exato. E ali, muitas pessoas passam, exatamente como na rua, muitas pessoas passam e não dão nada, e outras vão e realmente ficam, porque gostam daquele som que você tá fazendo. Então, eu só consegui gravar por causa disso, porque as coisas são muito caras, como você disse, né? Desde a produção até a divulgação, tudo é muito caro. Então, a gente eu brinco com a minha irmã que a gente tem feito as coisas na unha, porque eu tenho vivido de música unicamente, né? Fazendo lives, eu canto em vários lugares, em vários formatos. Então, em casamento, cerimônia de casamento, recepção de bar. Então, eu tô em todo lugar. Então, você não tá dando aula mais, a docência ficou para trás, ficou só a música mesmo. Desde 2021. Então, você tá conseguindo só com a música. Isso é exceção no Brasil, né? A pessoa viver só de música é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. E eu queria saber o seguinte, a gente recebeu aqui no podcast passado o Diego Dutra, e ele me falou que gravou um clipe seu. E ele é referência aqui na área, né? Me conta que clipe foi esse, como é que foi essa gravação, como é que foi trabalhar com o Diego, que é cineasta. O Diego é maravilhoso, foi muito bom. Foi a nossa experiência, assim, de videoclipe, com equipe e tudo mais, foi a nossa primeira experiência. E foi lindo, foi a música que se chama Meu Mantra Para Te Esquecer. Quem quiser conferir aí depois como ficou. Joga no YouTube, tem clipe. A minha irmã, que é minha produtora executiva, trabalhou demais, ele amou, queria roubar minha irmã de mim. Eu falei, não vai não, porque assim, o bom de ser
a artista independente, né? Você escolhe com quem você trabalha, né? Isso, e tem pessoas que são poucas, mas são pessoas que apoiam, estão junto com você. Então, pessoas que não vão te cobrar. Então, aí entra a parte que você falou também ali do financeiro, né? Então, tem ela que é minha produtora executiva, tem a Ana Maria que é assessora de imprensa. São pessoas que estão junto com vocês, sabe? Tem pessoas na hora de gravar, elas vão para poder te ajudar mesmo ali naquele dia, fazer parte da sua equipe. Então, isso é muito bom. E aí, com o Diego, né, no clipe, teve muito isso. Então, teve meu pai que me ajudou a transportar as coisas. Ele viu todo mundo abraçando o projeto ali, Ele viu. Minha prima fez teste de câmera, e ela participou agora desse novo projeto também. Ela ficou lá debaixo, não, porque se machucar a Rai agora, como é que vai gravar depois? Tinha uma câmera que fazia um movimento, eu ficava deitada, então Era perigoso, né? Era perigoso, então são pessoas que estão pra tudo. Assim, então, desde o momento, assim... são poucas, mas que estão ajudando ali. E com o Diego foi muito legal perceber isso, né? Assim, a gente pôde ver, assim, essas pessoas andando pra lá e pra cá, ajudando. Não, Rai, fica aí. Deixa que eu vou, deixa que eu faço. Aconteceu isso, tá? A maquiagem, não, pode deixar que eu vou ficar aqui o dia todo. O maquiador ficou o dia todo comigo, assim. Porque, tipo assim, é muito tempo de gravação, maquiagem sai, tem que retocar, tem a gente, muito trabalho. Isso, exato. E aí as pessoas veem esse esforço e acabam ficando ali, não, vai dar certo e tudo mais. E o Diego fez muito isso também, então foi muito legal. Olha o Diego, tá vendo? 2 fãs aqui. Vamos lá. Você tem trabalho novo agora, vai lançar álbum, música nova, já pode soltar pelo menos o nome, um spoiler, como é que é? Vou soltar o spoiler, sim, são músicas que eu vou... É assim, um álbum, ao final do ano vai virar um álbum, mas eu vou fazer uma estratégia de lançamento e lançar uma música por mês. Então eu vou lançar como single e ao final... todo mundo vai compreender tudo. Tá, então as músicas uma conversa com a outra, é uma história, né? Vamos conversando. Aí tem um lado A e tem um lado B. Aí falei muito. Legal. Tem um lado que aí todo mundo vai entender, assim. Bem, agora nós vamos entrar no papo nerd aqui do canal, que como vocês sabem, a gente é um canal Nerd Geek, e todo convidado a gente fala sobre esse universo também, né? Então, Montes Claros já tá virando um polo Nerd Geek, a gente tem um dia municipal do Nerd, 4 a 5 eventos por ano, com diversos patrocinadores, etc. E eu queria saber da Rai, o que de nerd você já assistiu? Na infância você gostava de anime, de desenho? O que é que dessa área que você gostava e gosta ainda? Eu amava assistir Pokémon. A gente tem vários Pokémons aqui. Amava. Inclusive tô com Pikachu, tô muito feliz. Então eu adivinhei. Gostava muito de ver Dragon Ball Z. Você já agradou metade do meio nerd, sabe, né? E você assiste coisas no streaming? Você tem tempo para assistir filme, séries no streaming? O que é que você assiste na sua Netflix, por exemplo? Sim. Eu gosto de assistir, como eu disse a você, eu gosto de relaxar a mente, né? Então você não assiste terror, ou assiste terror também? Eu já fui muito do terror. De ir no cinema, levava um texto na bolsa... Mas você sabe que os novos estudos falam que o terror relaxa também, né? Você dá aquele susto. Não sei não. Eu saía com o ombro aqui, você saía tensa, né? E morrendo de medo, rezando mais que tudo. Saía... Mas enfim. Não tá assistindo mais terror. Não. O que você assiste agora, então? Quando eu quero assistir alguma coisa mais pesada, que eu tô assim, querendo mais... Eu assisto um drama. Emoção, eu assisto Handmaid's Tale, que é baseado no conto da Aya. Então, que é muito Ele assim... é um pouco pesado, né? Pesado e super político. Então, eu já entro naquele universo que eu gosto mais, assim, quando eu tô querendo de pensar suspense, mais. Quando eu tô querendo pensar mais, uma pegar um história, gás. né? Agora, quando eu tô querendo relaxar, eu assisto romance. Bobo, isso é muito romântico, óbvio, né? Que as letras já dizem isso, né? Então agora saiu Bridge, então eu vou assistir, vou relaxar e tudo mais. E é isso, eu fico assim, mais pra esse lado. Se você abrir a Netflix hoje, tá tudo... filme em casa ou no cinema? Qual que você gosta mais? Eu acho que os dois são importantes. Cada um tem seu aspecto positivo, negativo? Porque, tipo assim, quando você tá muito cansado de socializar, por exemplo, ou teve um dia muito cheio... Preguiça de arrumar pra ir pra rua, Exato. Né? Tem coisa melhor que você chegar em casa e colocar um negócio que você gosta de assistir, ficar feliz. Desarrumado. Nem se for um jogo de futebol, eu gosto muito de assistir futebol também. Então, nem se for isso, é legal. Mas é tão bom também quando você fala assim, nossa, vai sair aquele filme no cinema. Eu quero ir aquele dia, naquela pré-estreia, na estreia. Ou depois que sair a muvuca, né? Eu quero ir depois. Então, é bom a gente se programar pra ir no cinema também. Eu me forço no cinema porque o meio nerd solta spoiler na internet o tempo todo. Tem então, esse se eu não problema for também. na pré-estreia,
A gente pega as coisas sem querer. Tô passando na timeline, Nossa. mas por causa disso também. Mas eu gosto também muito de Stranger cinema. Things, eu peguei muito spoiler. É outro que eu gostava de assistir, que acabou agora. Esse eu tive que varar a madrugada pra não ter spoiler no outro dia. Morrendo de medo e não clicava no Instagram mais. Exato. Porque é certo, né? O pessoal não respeita também, não. Mas vamos lá. Ídolos. Você, como um artista de MPB, obviamente tem esses ícones do Brasil. Sim. Mas tem ícones internacionais também. Eu queria que você falasse aqui, tanto do Brasil quanto fora, seus ídolos da música, né? MPB aqui e ídolos internacionais da música como um todo. Tá. Então, o ídolo, assim, maior é Milton Nascimento, que me inspirou muito. Então, eu carrego muito dele da minha infância. Então, ele destrava uma memória que às vezes nem eu sei. Eu fui no último show dele, a última sessão de música em BH, e fiquei maluca, extasiada, chorei, arrepiei. Então, assim, é algo surreal e que a gente às vezes nem tem noção. O quanto que mexe com a gente. Quanto mexe com a gente, tá tão perto da gente. É a nossa cultura como mineiro e tudo mais. Então, é o maior, assim, que existe. Um que eu gostaria muito de cantar é com o Nando Reis. Porque ele escreve de um jeito, canta de um jeito que eu gosto. Então, a música maldita mesmo. Quando eu escrevi, eu disse, já pensou um dia Nando Reis cantar essa música comigo, sabe? Você já imaginou ele? Surreal, né? e tudo mais. Eu gosto muito, muito mesmo, Nando Reis. Gosto de Marisa Monte, Vanessa da Mata, que são mulheres maravilhosas, Gal Costa. Então, nossa MPB é cheio... Só peso pesado aí que você citou, né? Djavan. Djavan. Não, eu sou apaixonada de Djavan. E fora do país, assim, tem alguém que te inspira também nas suas músicas? Algum que você pega referência, assim, que você gosta muito? Como artistas, como posicionamento de artistas, tem sim a primeira, a Nina Simone, que é polêmica, ela chega no lugar, ela se impõe, ela fala, quando ela não gostou, ela fala. Então, assim, como posicionamento, e como compositora ali também, até no piano, ela mexe comigo. Ela é da época da minha avó, inclusive. Então, assim, e minha avó não tinha nenhum conhecimento dela. Eu falei, como a senhora não conhecia a Nina Simone? Era na época, né? Era, na época, assim, na minha época era outra coisa que tocava por aqui, que era uma época política totalmente diferente. Então, eu gosto dessa associação. E ela é um corpo, assim, que... É uma referência grande pra você. Nossa, então, assim, ela é a primeira, assim, porque ela lutou contra o que estava no movimento agora, pra ela ser artista. Quantas opressões, né? Ela lutou muito pra ela ser quem ela era. Então, a Nina Simone é a primeira. E tem as outras babados, né? Que a gente gosta, que a gente canta no quarto sozinha, Beyoncé, etc. Tem as divas. Pop, né? Tem as divas do pop, de SJ, que a gente não pode deixar de que tem ouvir. Um talento ímpar também, né? Só que tem essa questão de muita produção, muita gente coloca a mão na música, né? A gente perde um pouquinho de identidade, mas se você peitar, você coloca a sua marca, né? Exato, mas assim, o pop acaba que é. O pop é assim, mas... Você tem que ir na onda que tá fazendo sucesso, né? Exato, tem muito disso. O pop é assim. Mas eu gosto de ouvir porque você fica bem. Você escuta uma música, assim, tá certo, né? Você fica bem, então a música te deixa feliz, a música te deixa, peraí, eu posso, eu vou. Então quando você quer ouvir aquela música pra ficar bem, então eu coloco as divas do pop, com certeza. Show demais. Eu queria tocar num assunto que a gente falou você falou que é um artista independente, né? Eu falei de pop e tem muita influência de gravadora, muita gente mexendo na música, o que aceita, o que não aceita. Você depois se profissionalizou, mesmo independente. Na hora de gravar, a gente escuta muitas opiniões, né, de produtores. Teve alguém que falou, isso aqui não vai dar certo. Você teve que peitar alguma coisa para lançar do jeito que você queria. Teve esses embates? Ou você já deixou claro, não é assim, acabou? Como é que funciona isso? Que você compõe, tá, mas na hora de produzir, tem as opiniões dos produtores, né? Sim. Isso tá de acordo com o mercado que tá tocando, não vai mais pra essa vibe, tem essas influências também? Então, como eu sou artista independente, tem um lado positivo negativo e positivo, né? De não ter um empresário. O lado positivo de você não ter um empresário é que você vai bancar suas próprias músicas, então você decide o que você quer gravar. Você tem mais liberdade mesmo, né? Então, isso é fato. Então, quando eu vou gravar as minhas músicas, eu conheço, dou uma pesquisada naquele produtor e tudo mais. Então, eu escolho pessoas que acreditam junto comigo. Não só pessoas que são boas, mas que elas vão olhar e vão me respeitar. Vão respeitar a minha opinião. E como mulher, na vida, você já é muito descredibilizada. Então, eu não queria vivenciar isso nessa fase, assim. Então, eu queria pessoas que realmente me apoiassem. Então, quando eu fui conhecer os produtores em BH, em São Paulo também é a mesma coisa. Eu via, nossa, são pessoas, gente boa, que vão me ajudar, então ok.
Então, Teve um casamento ali, entrosou, isso, né? a gente faz aquele processo de pré-produção, onde eu levo as músicas, às vezes eu posso até tocar ou não, para eles entenderem melhor. Eu levo a guia, voz e violão, já certinha no metrônomo, como ela é crua, e falo, olha, eu imaginei isso para essa música. Às vezes, quando eu não tenho uma ideia, aceito sugestões e tudo mais, ou às vezes eu já falo, ó, eu queria esse instrumento, esse, aqui eu quero isso, aqui eu quero que mantenha assim, e tudo mais, etc. Já teve uma que eu não falei direito o que eu queria, que eu estava muito cansada, porque esse processo é muito intenso, e você ficar expondo toda... É como se você pensasse e imaginasse tudo aqui, e o processo de você falar, descrever como seria, ele é muito denso. Pra quem Pra pessoa entender o que você tá querendo, o que você tá imaginando. Né? É difícil, né? É difícil pra gente traduzir. Aí eu já tava assim, eu imaginei isso. Só falei uma sensação. Quando eu voltei no outro dia, aqui, já tá pronto. Eu falei assim, não era isso. Entenderam outra coisa, né? Vou pegar outra referência e tudo mais. Então, é meio que uma escola. BH foi uma escola, assim, foram produtores maravilhosos, que é o Vitor Amaral, Adriano Aquino, que me ensinaram muito mesmo, assim, de falar a minha vontade. Não, Rai, você pode falar, você quer, etc. A gente chega com medo de desagradar, né? A pessoa tem um trabalho de falar, não gostei. E com né? eles eu aprendia, você não tem que ter medo de desagradar, é você que tá pagando, então vai ser do jeito que você tem quer. Tem que sair do jeito que eu quero. É claro que a gente, como profissional, vai falar o que vai dar certo e o que não vai, mas cabe a você decidir. Eles dão uns toques assim que você tem que levar em consideração, um pouco mais pra cá. E são pessoas que sabem muito. Inclusive o Vitor, no meio do processo do álbum, ele foi pra São Paulo, pra um outro estúdio ali, que já não conseguia mais ter acesso a ele, entendeu? Então, sumiu. Né? Então, e ele é maravilhoso, os dois são maravilhosos. A Adriana agora também cabeçou essa primeira música. O segundo EP eu fiz em São Paulo, que foi com o Maurício e com o Rafael também, que são duas pessoas maravilhosas de trabalhar, assim, maravilhosas mesmo. E com eles eu já fiz esse processo de pré-diferente. Aprendendo ali com os meninos, eu já consegui descrever. Então eu tive mais calma, sabe? Como eu tô aqui longe, né, Moca, São Paulo, antes de eu ir para São Paulo, né, antes de ir lá vivenciar, já tem que ter uma base, já tem que ter uma estrutura do que eu quero. Então, você ser mais clara, né? Exato. Então, se eu tiver, por exemplo, em BH ou aqui, em Moca, eu preciso descrever no papel o que eu quero. Então, olha, essa música se chama tal, tem tantos... Começa assim, instrumento tal... Isso. No início vai ser isso, no meio quero isso, no final, papapá. Do minuto tal, já aconteceu. A partir do minuto tal, eu quero que aconteça isso e aquilo. Aqui estão algumas referências de composição, aqui estão algumas referências de produção. Então a gente trabalha muito. Mesmo, a gente trabalha muito com referências. A gente tá numa era de TikTok que as músicas estão cada vez mais curtas, né? Então é comum agora a gente ter músicas de menos de 2 minutos, por exemplo. Você acha que existe essa pressão do mercado, tanto do Spotify, das plataformas digitais, para você ir bem nesses streams? Sempre tem que ter essas músicas que vão viralizar de alguma forma, bem curtas, ou a MPB ela foge disso? Você tem mais uma liberdade de fazer, que tem músicas de 5 minutos, 4 minutos. Como é que você tá sentindo esse impacto assim no mundo da música? Em todos os gêneros, todo mundo quer viralizar e para a música funcionar, né? Mas eu penso diferente. Eu não vou fazer uma música pra viralizar. Eu quero fazer uma música porque ela é boa. Então, a lógica do mercado é cruel, né? Se ela viralizar, poxa, que bom. Mas eu não vou fazer nenhuma música com o intuito de ser viral. Eu quero que essa música comunique outras coisas para as pessoas. Se alguém for dançar, se alguém for fazer um vídeo, pode ficar à vontade, eu vou ficar feliz, entendeu? Mas o intuito é outro, é a pessoa realmente ouvir e se sentir, e se identificar com a música de alguma forma e a música ser marcante para ela em algum momento da vida, seja para ela ser feliz, seja para ela chorar ou seja para ela dançar. Bem, nossos ouvintes nerds, muitas dessas memórias afetivas de música vêm também dos animes, dos games, né? E eu queria saber, a Rai joga videogame? Já jogou videogame? Me conta se tem essa experiência nesse sentido. Já joguei videogame. Eu tive o meu primeiro videogame foi o Nintendo. Mario. Amava Super Mario, Mario Kart. E depois a gente trocou para um Super Nintendo. Que eu já não gostava tanto, eu gostava do outro. A gente locava ali perto do cartucho, né? Ali perto da catedral. Você pegou essa geração que soprava o cartucho, então, pra pegar, Isso, né? era muito bom, era muito bom. Eu gostava de
jogar Mortal Kombat também. Então você tem um bom gosto pra games, né? Amava a Sindel. Gostava por causa do... Já escolhi ela também, né? A Sindel. No Super Mario escolhi ou o Mario ou a Peach, né? A princesinha do Mario. Pra jogar. Então, assim, eu me identificava ali no meio. Jogava FIFA por causa do meu pai, Fórmula 1 também. Mas você teve essa influência do seu pai, nesse sentido. Ele gostava também de jogar. Falando de passado, um flashback aí, saudade de uma coisa, de uma época que não volta mais. Assim, quando você lembra do passado, o que te dá mais saudade? Eu acho que esses momentos que eu disse pra você no início, sabe, assim, de cantar com as minhas primas, minha irmã ali. Sem compromisso, assim. Sem compromisso, só sendo feliz, só achando que tá ali divando e tudo mais, sem nenhuma pressão. Então, viver o hobby puramente, isso, né? Virar a música como tem que ser. Como tem que ser. Certo. Bem, uma curiosidade, alguma mania, alguma coisa que você tem vergonha que a gente vai saber agora aí, seus fãs. Eu acho que eles já sabem, eu sou muito desastrada. Então a chance de topar que derrubar tudo é grande. É grande. É grande. Já derrubei. Mas sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Tem alguma situação inusitada, alguma coisa que você ficou com vergonha, que você derrubou alguma coisa, cara, quebrou? Já nessas lojas assim que. Não, se quebrou, pagou. É certo, se eu for, não posso entrar. Se eu entrar, vai quebrar. Então você pega de tudo, já né? Tive então que pagar. Não toca aqui, você vai e pega, né? Já caí na live, eles sabem. Já caí. Mas tudo isso gravado, esse banquinho de voz e violão é horrível pra mim. Mas eu concordo, amo cadeira. Eu acho que esses bancos são perigosos, eles ficam meio bambos. Fui tocar nesse banquinho e caí como... Virou mesmo, né? Virou. Todo mundo riu e eu só queria chorar. Gente, vou dar uma desligadinha aqui toda ralada, sabe? Vou dar uma desligadinha, depois eu volto. E fui, meu Deus, caí e tudo mais. Então, eu sou bem desastrada. Criança, eu comia e dormia. Eu tinha um sono, tenho ainda um sono muito pesado. Caía com a cara suja de ketchup. Então, assim, desde criança isso. Nessa vida de cantar, assim, eventos, você falou que canta, né? Casamentos, vários locais. Me fala um pouco sobre aí, esses locais que você canta, além do seu show. E situações inusitadas. Já que você é desastrada, deve ter alguma lembrança desses shows, assim? Me conta aí. Sim, já cantei muito em casamentos. Eu comecei com 14 anos a cantar em casamentos, então tem muito tempo. É muita responsabilidade, né, cantar em casamento. Na época tinha missas de 15 anos também, então eu cantava muito em formaturas. Missas de formatura, inclusive, gente, pode me chamar. Podem me contratar que eu vou feliz. Recepções e tudo mais, muita coisa mesmo, assim. E isso é muito bom, porque você acaba pegando várias formas de apresentação, várias formas como você tem que se portar. Etc. No casamento, eu tenho uma... assim, parece que é uma outra raia que surge ali. Eu fico super atenta. Assim, é um momento eu não muito posso importante errar. Da pessoa ali, da vida da pessoa. Eu não posso errar. Então, casamento, nunca tive brecha pra fazer nada desastrado. Super concentrada. Porque o MPB te deixa mais relaxado e tudo mais. Então, mas você bebe cerveja quando tá cantando? Você não é de beber não, né? Não mesmo, só água. Tô de bar. Você já imaginou? Só fica na água, né? Não, você trabalha demais meu anjo da guarda. Eu tô de sertanejo de Montes Claros, vai beber, no final a gente não sabe o que ele tá cantando, né? Então, você não mistura álcool com o show, nada disso, quando eu sei que eu tenho um evento, eu já não bebo muito. Mas vamos supor que a gente tá se divertindo aqui e tudo mais, aí eu lembro que eu tenho, depois de amanhã eu já não vou beber, porque depois de amanhã eu tenho que estar bem, nesse sentido. Então, eu já não bebo. Já se prepara. Já aconteceu, assim, numa missa, mas era assim, porque eu tava despretensiosa, tinha muitas pessoas cantando. Aí eu fiquei encarregada de fazer um salmo. Aí eu falei, vou fazer um salmo. E aí tem aquele ambão, que é o negócio onde você coloca a Bíblia, lá no altar, que ele era maior do que eu. Então, quando eu fazia o salmo, eu tinha que ir de salto. Porque senão ninguém ia ver minha cara. Eu vi só o cabelinho assim em cima. Aí, e lá, os músicos ficavam lá no fundo, lá em cima. Tinha uma escada que descia pra... então você via tudo, a igreja toda, do fundo, do lado de cima. Aí pode descer pro salmo, já tá na primeira leitura. A primeira leitura já é o salmo colado, né? Aí eu falei, já tá na primeira leitura. E tem que colocar uma veste por cima da roupa também, porque não pode ter roupa decotada, etc. Coloquei a veste enquanto eu descia da escada. Enganchou em alguma coisa? Eu enrolei da escada. Eu cheguei lá embaixo, lá na igreja. Rolei da escada. E fui andando de salto até chegar.
Até chegar, rolei. E eu escutava a risada de todo mundo. Era assim, umas 7 pessoas que tava cheio de gente, nem precisava estar lá, sabe? Eu falei, pra que eu vim? Pra que eu fui caçar essa humilhação aqui, sabe? Pleno domingo. E aí isso marcou, né? Assim, aí, quando eu chego lá em cima, no altar, que tá aqui a Bíblia e tudo mais, o salmo, que eu peguei assim pra ler, que eu vi a minha mão preta, que a escada era de cimento, que eu vi a minha mão preta, eu falei assim, Senhor, me ajuda a cantar. Mas você conseguiu terminar? Ali eu trabalhei muito, é que eu falei assim, não, eu consigo cantar, pode ter o que for, que ali eu consigo, porque eu escutava o pessoal rindo lá no fundo, e aquela vontade de você rir aqui, também, né? que não pode existir quando você tá cantando, porque se você rir já era. Rir e chorar, não tem como você cantar. Aí você não consegue voltar. Aí eu falei, não, eu vou conseguir, eu consegui. Se foi bom ou não, a gente é outra história. Mas eu consegui. Mas isso mostra que você é muito profissional, porque assim... Tem muitos vídeos, por exemplo, de modelos na passarela que cai, depois volta como se nada tivesse acontecido, né? Cantores também que tropeçam e voltam com o microfone como se nada tivesse... Então isso é um treinamento também, né? Você manter essa postura, né? Sim. Já aconteceu também de estar num festival, chama Prêmio Música de Minas. Eu levei uma música autoral, voz e violão, mas era um festival meio que de bandas. Inclusive, Marina Sina estava lá contribuindo da Lua. Eu cantei depois dela, falei, pra que eu vim fazer aqui? Voz e violão, uma música triste. Aí, quando o apresentador foi me chamar, ele, vamos agora chamar Raí! Falou Raí. Eu já imaginei um cara com teclado. O cara lá tocava sobre isso. E aí, esse meu amigo que tava no violão, ele ria. Eu falei, não, vou conseguir. Aí, quando eu tô na metade da música, o pessoal do jurado lá, assim, que eles não estavam me ouvindo. Na metade da música, tava só no meu retorno. Começar tudo de novo. Na hora que ele começar de novo, ele, peraí, só um momento, teve um problema técnico, não sei o que, aproveitando, meu nome é Rai. Meu nome é Rai, viu? Rai. Aí ele, entendi, toquei, não sei o que. Aí ele foi explicou, consertou, cantei, mas eu já tava cantando assim, desanimada, porque eu já tava quase acabando. E foi também essa outra situação que todo mundo me faz parte da trajetória de todo artista, né? Mas vamos lá, eu quero saber projetos atuais e futuros. Você já falou do álbum que vai sair agora, uma música por mês, né? Isso. E, além disso, você tem algum outro spoiler que pode dar pra gente? Algum projeto, além do álbum, gravação de clipe, show em outro estado, em outra cidade? O que você tem aí em mente, assim, de projetos? Então, como eu disse a você, esse ano eu tô me aparecendo mais aqui nos lugares, né? Então, falar pro pessoal ficar conectado aí nas redes. Várias surpresas, né? Pra me acompanhar mesmo durante as apresentações, que eu tô me aparecendo mais em Montes Claros, mais em BH, mais em São Paulo. Onde tiver porta aberta, eu vou entrar. Então, fiquem ligados aí. Vai ter sim, toda a música minha tem um visual. A fotografia, vou falar o spoiler, a fotografia foi feita pela Débora, que fez um trabalho ali junto com o SOS Felinos para ajudar animais. Então, assim, foi uma coisa que ela me ajudou e tá ajudando os animais também. Ficou lindo, tá lindo, assim, já posso dar esse spoiler. Vou falar também da Avalum, que tá fazendo uns trabalhos visuais também. Tá ficando muito bonito. Então, eu tô preparando, cozinhando tudo com muito cuidado e dedicação para vocês receberem aí. Bem, nos clipes você interpreta também personagens, tem essa parte de atuação ou sempre a Rai cantora? Porque geralmente tem a historinha, alguma coisinha. Você faz isso também, essa parte de interpretação de personagem? A gente já fez. Lá no... É sempre a Rai. Mas é sempre a Rai interpretando. O que tá acontecendo na música. A gente já fez com o Diego muito isso, né? A gente fez toda uma história, assim. Então ficou bem completo. Mas nos outros eu sempre trago meio que uma expressão do que eu tô querendo dizer com aquela música, entendeu? Então dá para o pessoal ter essa ideia do que seria. Então eu falei essa questão de personagens, porque no mundo dos quadrinhos os personagens têm superpoderes, né? E eu queria saber, se você fosse um personagem aí, um super-herói, qual superpoder a Rai gostaria de ter? Eu queria ter a cura. Poder de cura? Cura muita gente amarga. Ia ser perfeito! Ia ser perfeito! Eu penso, ninguém ia encher o saco de ninguém, todo mundo ia ser feliz. Pessoas de doença mesmo, ou doença que não tem cura. Eu ia poder me curar também de todos os meus traumas. Então seria seu superpoder de escolha. Ia curar todo mundo que estivesse perto. Ia ser maravilhoso. Show demais. Um sonho a ser realizado. Você já realizou vários, né?
Mas ainda sempre tem um, né? A gente alcança um, depois aparece outro lá na frente, né? Qual é o sonho atual da Rai? Eu acho não. O meu sonho atual é poder cantar somente as minhas músicas autorais ao vivo e viver disso também. Porque Entendeu? Em shows, assim, das pessoas me procurarem pra shows e falar assim, queremos a Rai aqui, levar o som autoral e tudo, etc. tocar o álbum inteiro ali. Isso. Eu acho que eu ia ficar muito feliz com isso. Agora, essa questão de cover, existe... Você também dá o seu toque naquela música que já existe, né? Então eu pego um rock, agora eu tô sumindo rock, MPB, tipo assim, existe essas loucuras da música, né? Você pensa em fazer alguma gravação sem ser autoral, composição sua, tipo assim, gravar uma música que já existe com o toque da Rai? Isso já passou pela sua cabeça? Já, mas... Não sou objetivo agora, isso, né? não é meu objetivo. Eu comecei fazendo assim, né? Covers, versões no YouTube. Então, os inscritos que eu tenho hoje, eu comecei fazendo cover no início, né? Com a contribuição dos músicos Paulinho e João. Mas hoje, assim, pra lançar no Spotify, eu não vejo muita vantagem, porque eu prefiro sempre o original. Tipo assim, essa música já existe, né? Vamos lançar uma coisa assim, nova, né? Por que eu cantaria uma música assim, do Nando Reis, se eu gosto de ouvir a música dele daquele jeito, entendeu? Então, assim, é claro que existem possibilidades. Se tiver possibilidade de eu gravar, assim... Uma colaboração, uma né? colaboração. Se alguém me convidar, eu vou ficar muito feliz em participar. Mas eu como investidora da minha própria carreira, não vejo muito sentido em relançar alguma música já existente, agora. Pode ser que isso mude depois, né? Mas agora eu não vejo muito sentido. Bem, a gente falou, mas a gente quer te ouvir cantar. Você pode dar uma palhinha pra gente da música nova ou de uma música do álbum anterior? Vamos lá? Vamos. Eu vou cantar a música Alô Minha Vida. Ela vai ser a primeira desse ciclo. Ela foi a única do álbum, que foi produzida em BH. Pelo Prêmio Estúdio, com o Bernardo e com o Adriano. Então, as outras vão ser dos produtores, como eu disse, do Maurício e do Rafael, lá da One Produtora. E eu espero que vocês gostem. Mostra bem a cara, assim, dessa primeira fase do álbum. Show. Vamos lá? Vamos. Alô, minha vida, se arruma e vem comigo pra avenida. Te ver assim de perto me fascina. Preciso de um sambinha para relaxar. Eu quero dopamina, ocitocina, adrenalina com você. Eu quero ser sua mina, ser sua retina, na sua retina degradê. E vamos cantar, vamos viver, vamos curtir e namorar, eu e você. Vamos cantar, vamos viver, vamos curtir e namorar, eu e você. Eu e você. Alô, minha vida. Show demais, Rai. Essa você compôs sozinha? Foi quanto que você compôs? Me fala aí dessa composição. Eu compus essa música sozinha em 2024, quando eu estava voltando do Prêmio Kawai. E aí eu gravei lá no estúdio, né? Chama Prêmio Estúdio, junto com o Bernardo Oliveira e com o Adriano. E lá a gente fez tudo. Foi a pré e já foi a gravação. E ficou assim, já bem redondinha quando eu saí do estúdio. Então foi um processo diferente também do que eu vinha fazendo. Bem, assim, muitos artistas se recusam a escolher a música preferida, qual que é a que você gosta mais, que são filhos, né? Todos são filhos. Mas você tem alguma que você tem um carinho mais especial, ou por causa da letra, ou por causa da melodia, ou porque os fãs pedem mais? E já emendando nessa pergunta da música, qual é o maior orgulho, o maior arrependimento na sua carreira? Porque a gente sabe que tem a parte boa e os desafios também. Eu sou desse tipo de artista que não escolhe a predileta. Deixa pros fãs, né? Porque eu quero que todo mundo escute todas, né? Eu fico com dó quando a outra fica sem play, assim. Vamos lá, gente, cuida dessa filhinha aqui também. Mas tem um carinho muito especial com a Meu Bem TV, porque foi a primeira música que eu tive o contato
no violão, né? Tenho carinho muito especial com a Oi, porque foi a primeira música a ser produzida em que eu vi a produção e que eu chorei muito. O primeiro single, né, de lançamento. De todos. Então ela foi a primeira que eu fui pro estúdio gravar e recebi a produção. Então eu chorei muito, assim, então tenho esse carinho. E tenho um carinho muito grande também por Olha Essa Mulher, que foi a que finalizou, né, o meu primeiro álbum, que leva o nome do álbum também, porque ela traz muitas histórias, não só minhas. Assim, desde o clipe, as dores de todas as mulheres, assim, que estão ali no clipe, né, foram escritas e colocadas no clipe. Então, assim, foi algo que também que mexeu muito. As minhas vós estiveram presentes as avós estiveram presentes. Novamente, a família toda envolvida, né? Amigas, sabe? Amigas ali próximas, e não tão próximas, que estiveram ali também na causa e tudo mais. E foi lindo, foi muito bonito. Você pode cantar essa aí pra gente? Olha Essa Mulher? Vamos lá? Acordei hoje me sentindo diferente. Havia um sinal em mim, um brilho de repente. Não há mais lágrimas, só amor e orgulho. Pode falar ou gritar, eu não escuto mais o seu barulho. Eu vou cantar e dançar, vou ocupar meu lugar, e não há nada que me faça cair nessa tua armada. Eu não vou aceitar que faça isso comigo. Sou linda e forte demais pra não viver sorrindo. Olha só essa mulher que não quer mais saber de você. Olha só esse poder, eu não quero mais te ver. Olha só essa mulher que não quer mais saber de você. Olha só esse poder, eu não quero mais te ver. Show demais! Você falou das músicas, né, que mais se destacaram, né, por alguma lembrança, a primeira, a que encerrou o álbum. E falta a pergunta do maior orgulho e o maior arrependimento na carreira. Teve tempo de pensar um pouquinho? Tive, e eu não tenho um maior arrependimento, assim. Eu acredito que tudo que teve de ruim, não foram só coisas boas, eu aprendi de alguma forma. Então, assim, foi um ensinamento. Né? Foi um ensinamento. Então, assim, pessoas, por exemplo, se você tiver com muito dinheiro, elas vão estar junto com você. Se você tiver com pouco, elas já não vão estar. Entendeu? Ou já caí em golpes também. Nossa. Então, no meio desse rolê todo, assim, de pessoas prometerem. E que não existe isso, como eu disse, de maior arrependimento. Ali eu aprendi que tudo que eu fizer tem que ser documentado, tem que ser visto por um advogado, entendeu? Então você vai aprendendo. Ali nos contratos de casamento eu já tinha essa noção, já fazia, sempre quando eu vou cantar em algum lugar, de aula, eu faço isso com o aluno. Então, assim, na música não existe tanto isso. Então não existe tanta documentação, fica até uma dica aí pra quem quiser seguir na música. Deixa tudo registrado, né? Deixa tudo registrado. Deixa tudo não registrado. Ter dor de cabeça depois. Então assim, a galera já acostumou comigo, que trabalha comigo hoje, assim, eu vou pedir nota fiscal, eu emito nota fiscal, então hoje eu sou super certinha nesse sentido, então não tem um maior arrependimento, assim, não. Mas precisa acontecer para você se ligar nessa parte burocrática que é chata também. Talvez né? O maior orgulho seja isso, eu consegui me reerguer quando acontecem essas bombas. É óbvio que eu tenho uma boa estrutura, né, pessoas que, como eu disse, me apoiam, estão ali comigo, que são só meus fãs, mas meus familiares, amigos, né, que mesmo de longe, tem amigo que mora fora, mesmo de longe estão assim, vambora, vai dar certo, que me animam ali naquele momento, mas essa força, ela vem de dentro, vem daquela menininha que cantava lá, que ficava feliz quando cantava, entendeu? Então, acho que seja o meu orgulho de sempre levantar quando alguma coisa dá ruim. Show, isso aí. Você falou que todas as músicas têm um lugar no coração, mas a gente sabe que as que saem clipes são as que são de trabalho, né? Isso. Viram singles e os álbuns têm mais de 10 músicas, não dá pra trabalhar todas, assim, né? Tem que escolher ou porque é a letra, ou porque é por causa do som do mercado, alguma coisa. E a que eu mais gosto não tem clipe. Que é Feliz e em Paz. Isso.
Por que ela não entrou ali de trabalho? É o ritmo? Porque como é que é essa escolha de qual que vai ser de trabalho? É uma equipe que escolhe? E assim, eu queria que você cantasse um pouquinho dela, se possível. Tá. Não sei se ela faz parte do repertório atual também. Tá. Né? Todas fazem. Eu gosto de todas, ainda não consegui eliminar nenhum. Feliz em Paz, ela entrou no meio do álbum. Então, assim, não dava pra... O orçamento não dava pra fazer videoclipes de todas. Mas eu sempre vou estar fazendo alguma coisa, seja um lyric video ou um visualizer. No caso de Feliz em Paz foi um visualizer, que foi muito bonito também, feito pelo Túlio Gustavo. Então, o visualizer é uma imagem até tantos minutos que ela se repete durante a música. Então, foi o que a gente conseguiu fazer, né? Extrair de melhor. Tipo assim, né? Um clipe curtinho, assim. Que ela traz a ideia da música e etc. E ela faz parte da história do álbum, né? O álbum começa ali com Oi, justamente porque é um momento que a pessoa tá conhecendo uma outra pessoa. Tem toda uma historinha. Depois vocês vão lá e tentam descobrir qual é essa... E ela tá ali no meio, ela tá naquela fase mais apaixonada, mais feliz. Então tem que escutar na ordem que tá no Spotify. Isso. Ó. Música 1, 2, que aí conta a historinha. Né? Vai dar certo. Vamos lá? Vamos. Estranhamente maravilhoso estar com você. É reconfortante ter seu peito aqui, só pro meu prazer. É de arrepiar ouvir sua voz. Eu não sei o que você faz, mas tô com você, deixei meu medo pra trás. Vou com você, do seu ladinho, no nosso jeitinho, feliz e em paz. Eu não sei o que você faz, mas tô com você, deixei meu medo pra trás. Vou com você, do seu ladinho, no nosso jeitinho, feliz e em paz. Pa, para, para, para. Feliz e em paz. Pa, 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 para, feliz e em paz. Show! Essa é a minha preferida porque ela mostra o outro lado seu. Né? Tem mais um swinguinho ali, dá pra dançar e tal. É mais muito vulnerávelzinho, massa. né? Essa eu gosto demais. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está te vendo agora no YouTube. Pedir também para curtir o canal, Toca do Max, né? Comentar, etc. E um recado final para seus fãs. Tá. Então, pessoal, podem se inscrever aí na Toca do Max. Vamos acompanhar, porque ele faz um trabalho lindo aqui nesse podcast. E fico muito agradecida por ter me convidado. Novamente, muito obrigada. E, pessoal, vambora curtir também. Você que gosta de música, gosta de conhecer novos artistas, me segue nas redes sociais, @raicantora. Vem conhecer as minhas músicas no Spotify, nas principais plataformas também, que eu tô muito, muito feliz com o trabalho que tá por vir. E eu espero que todos vocês que já me acompanham gostem também desse trabalho. Obrigado, Rai. Até a próxima, hein? Você volta depois quando tiver mais músicas novas. Beijo, gente. Tchau, tchau.